Nós vamos começar com a aula de hoje, que é português, tá? Vamos começar com português, porque vai ser bem sucinta, né? Até porque nós já estamos a par do texto e hoje nós vamos trabalhar o texto, que é a página 51 e a página 52. Facílimo para vocês responderem, porque vão consultar o texto, certo? Então está fácil. De quem fala o texto está falando de quem? Quais são as características do personagem citado no início do texto? Na história, além do velho, havia mais 3 personagens. Quais eram? Muito fácil, né? 4. O filho e a nora davam comida ao velho. Quem passou a comer atrás do fogão, dentro de uma tigela? Como era a tigela? 5. Um dia as mãos do velho tremeram tanto que ele deixou cair a tigela no chão e ela se quebrou. O que a nora comprou para dar comida ao velho? Então, tudo isso vocês até já sabem, né? Vão lá no texto, consulta o texto para não escrever errado. Mas a atividade de português está fácil. É só consultar o texto. Vamos agora, deixa eu colocar aqui, vamos agora para a aula de matemática. A aula de matemática de hoje é muito fácil também, né? É só prestar mais um pouquinho de atenção à explicação, que é sobre multiplicação de números naturais. Multiplicação de números naturais. Na verdade, esse assunto vocês já fazem, né? Que são as continhas de multiplicar. Agora a gente vai só, no caso eu, vou só revisar com vocês. Mas é muito fácil. Aqui nós temos uma continha de multiplicar com apenas um multiplicador. Sabemos que cada continha tem seus termos, né? E a multiplicação também tem seus termos. Então, essa primeira parcela, né? Eu vou dizer assim, mas não é parcela, porque parcela é lá na adição. Mas essa primeira aqui se chama multiplicando. Quem está embaixo multiplicando esses números aqui é o multiplicador. E o resultado de uma multiplicação, ele se chama produto. Então, os termos da multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto, né? Aí, eu estava lembrando agora, o que acontece? Tem pessoas que ainda têm dificuldade por 2 números. E não há dificuldade nenhuma. E se você tem dificuldade, nós vamos agora tirar a dúvida. Eu tenho 53. Vou colocar mais um. 534 vezes 23, por exemplo, são 2. São 2 números aqui, né? Quem é o multiplicador? O número 23. Quem é o multiplicando? 534. E agora nós vamos encontrar o produto. Então, tem gente que ainda demonstra essa dificuldade. Primeiro, nós multiplicamos esse número aqui por tudo. E depois, nós vamos multiplicar o próximo por tudo também. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1. 10, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Agora, nós terminamos por 3 e vamos agora começar por 2. Quando a gente começa pelo próximo número, nós não começamos aqui. Nós começamos na segunda casa. Primeiro número, tudo certinho. Segundo número, segunda casa. Se tivesse outro número aqui, começaria na terceira casa. De trás para frente, certo? Não esqueçam. Por quê? Porque aqui nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E aqui nós vamos começar pela dezena. 2 vezes 4, 8.
2 vezes 3, 6. E 2 vezes 5, 10. Agora, para terminar a multiplicação, nós temos uma soma, uma adição. Então, 2, 8, 12, vai 1, 2 e 1. E que número é esse? A gente só descobre quando a gente ponteia de trás para frente, de 3 em 3. 1, 2, 3, ponto. 12.282, certo? Quem é o multiplicando? 534. Multiplicador, 23. E quem é o produto? 12.282. Certo? A aula hoje de história é sobre os primeiros povos no Brasil. Os primeiros povos no Brasil. Não é. Na aula de hoje, nós vamos revisar a pré-história, né? Nós sabemos que no planeta, né, no mundo, existem vários tipos de povos, né? Nós temos muitas diferenças nos costumes, nas tradições, nas culturas, e é de fundamental importância ressaltar que nós não podemos criticar, julgar, falar de outras culturas, né? Tem coisas que são da cultura, então nós não temos que falar mal da cultura de outro povo, de outros povos. Então, na pré-história, nós vemos, quando nós vamos estudar, o quanto hoje, até hoje, o homem ele tem evoluído. Lá na pré-história foi onde o homem ele precisou caçar, ele precisou da pesca, ele precisou esculpir materiais, né? E esculpindo as coisas nas pedras, batendo, esculpindo, ele descobriu o fogo. E antes do fogo, ele precisava muito das peles dos animais para se aquecer. Antes do fogo, durante a noite, não tinha como ele se defender dos predadores. E com o fogo, ele começou a assustar os predadores na noite e começou a se aquecer, né? Sem muita necessidade das peles dos animais. E muita coisa foi evoluindo dentro mesmo lá da pré-história, né? Então, quando a gente vai estudar, como eu já havia dito, nós vamos fazendo essa linha de evolução, né? Nós vamos observando o que o homem tem evoluído. No período paleolítico, o homem já havia descoberto o fogo e começou a dominar o ambiente, né? Ele começou a deixar bem claro que ele dominava, que ele mandava nos animais. E no período neolítico, as coisas começaram a evoluir mesmo. Por quê? Porque ele já havia descoberto o fogo, ele já dominava os animais, né? E no Neolítico ele começou a comercializar. O homem, nesse período neolítico, ele começou a comercializar até as coisas que produziam, né? Começava a haver uma troca, onde lá na pré-história eles não sabiam, né? Dessa poderosa atividade que era de comercialização, não é isso? Então, os homens das cavernas, eles faziam bonitas figuras em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época, com cenas de caças e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres. Essas mesmas pinturas no Neolítico serviram de comercialização. Os homens das cavernas, eles faziam essas bonitas imagens, né? Imagens de rituais religiosos,
imagens deles caçando, pescando. E essas imagens, elas são encontradas hoje em sítios arqueológicos. E o maior sítio arqueológico do Brasil, ele fica na Serra da Capivara, no Piauí. É lá onde você encontra o maior número dessas imagens dos homens das cavernas, né? E essas imagens, como eu já disse, elas são denominadas como pinturas rupestres. Então, através dessa descoberta do fogo, através dessa atividade de comercialização, o homem, que era o homem das cavernas, que eram os nômades, né? Eles não tinham moradia fixa, eles viviam de lugar em lugar, né? Procurando uma estabilidade, procurando uma vivência melhor com a natureza. Então, a partir de tudo isso, da descoberta do fogo, da comercialização, o que aconteceu? Esse homem, ele passou da fase de nomadismo, né, de ser nômade, para a fase sedentária, porque através do fogo ele começou a se fixar em um determinado local, porque ali ele caçava, pescava, ele cozinhava a carne dos animais, né, que aí o sabor ficava mais gostoso, que até então eles não faziam essa prática, né, do cozimento. Então, depois de tudo isso, eles passaram a ser sedentários, né? Começou o sedentarismo, que era a fixação num lugar só. E ali eles deixaram um pouco esse de ser nômade, né? O nomadismo. E a partir de tudo isso começou o desenvolvimento dos metais. Depois desse desenvolvimento dos metais, o que começou a acontecer? O surgimento das aldeias. A população começou a crescer e a se organizar. E a partir daí começou a surgir o desenvolvimento através do comércio e da venda, do dinheiro. Começou a ter essa ideia de comercialização. Então, vocês vão ver tudo isso no livro e vão fazer o exercício da página 30 e da página 31, certo? Então, continue prestando atenção nas aulas, continue fazendo os exercícios, não esqueça de homenagear sua mãe, não esqueça de usar máscara se precisar, né? Resolver alguma coisa, que de preferência seja seus pais a saírem, cuidem-se e continuem assistindo às aulas com muita atenção. E assim que puder, manda para o sistema as atividades. Eu estou olhando as atividades, né? E tem alguma dúvida, entre em contato com a gente da escola, certo? Beijo e até a próxima aula.